Olá, vamos estudar então noção de derivadas nesse momento, tá? Então, a gente começa então a introduzir o cálculo diferencial e integral, né, na vida de vocês aí, cientistas agrônomos. E é legal a gente lembrar um pouquinho do passado nesse momento. Então, o cálculo diferencial integral foi formalizado lá pelo século XVII, né? Mas ele já tinha alguns estudos anteriores, né, feitos por dois grandes cientistas, o Isaac Newton e o Leibniz, tá? Eles desenvolveram o cálculo diferencial integral na mesma época, sem que um soubesse sobre o outro, né? E aí causou até certa rusga, enfim. E eles também tiveram motivações diferentes. Enquanto o Leibniz estava estudando o cálculo, né, para entender a inclinação de uma reta tangente a uma curva, o Newton estava estudando velocidade de fluidos, ele estava estudando cinemática de fluidos, então ele precisava entender também como é que funcionariam essas retas tangentes, tá? Então nós vamos estudar assim sobre esses dois olhares, né? É interessante você entender sobre esses dois olhares, né? Mas toda vez que a gente está falando, então, de cálculo diferencial integral, a gente está falando, então, de uma função, né? Que vai ter uma variável x, e essa variável é a variável independente e y é a variável dependente, ou seja, a função mesmo. E quando a gente vai falar em derivada, a gente sempre vamos derivar, né, em relação à função, a variável dependente em relação à variável independente. Então, toda vez que a gente vai falar de derivação, a gente vai ter sempre vai ter que ter sempre essa noção, né, esse conceito bem estabelecido assim dentro da cabeça. Então, o que é a função? Y igual a f de x, a variável independente, né, é a x, e a variável dependente é a y. E quando a gente vai derivar a dependente em relação à independente, ok? Outra ideia, né, então, Leibniz vai falar, então, dessa reta, dessa inclinação de reta tangente, então, que vai cercar toda a noção da sua derivada. A maior parte do que a gente tem sobre conceitos, né, dentro dos conceitos intuitivos, né, então quando eu quero entender realmente, né, como é que aquilo funciona, é legal a gente fazer o gráfico, né, graficar aquela função, né, como eu estava falando anteriormente, vai te deixar muito mais lúcido em relação a entender realmente as propriedades daquela função, tá? Então, entender o gráfico faz parte do seu entendimento aqui também, ok? Bom, eu vou logo para o exemplo 1, tá? Eu vou logo para esse exemplo 1. E aí, no exemplo 1, a gente vai tentar deixar lúcido esse conceito de derivação em relação a essa definição aqui de limite, tá? A definição 1 e 2 aqui que o nosso livro traz. Primeiro, vamos entender aqui essa função, né? Fx quadrado, f de x, x ao quadrado. Então, se eu fosse colocar isso aqui num gráfico, como que ela fica, né? Como que ela fica? Então, você pode usar aqui desde software, você pode usar, né, o que você tiver em mãos aí, mas ela vai ficar assim, ó. Essa é a carinha aqui dessa função, tá? X ao quadrado. Minha caneta tá mais fininha, mas basicamente é isso, tá? Então, essa função aqui vai ficar com essa carinha aqui. Ok?
Então, ela vai ter esse formato aqui parabólico, ok? Parabólico. Bom, eu quero saber qual é a derivada dessa função em relação ao valor 1, tá? Em relação ao valor 1. Em relação a x igual a 1. Quando eu tenho x igual a 1, qual é a derivada? Tá? Qual é a derivada dessa função quando eu tenho x igual a 1? Para eu entender isso, eu preciso fazer, então, o limite, segundo a definição, né? A derivada vai ser o limite de x, quando x tende a 1, né? Porque eu quero saber a derivada específica aqui, para f de x menos 1, tá? Então, essa parte aqui fica constante na fórmula. F de 1 também, né? É o próprio valor que eu quero derivar. E a própria função vai vir para cá. Então, esse limite aqui, eu tenho que substituir os valores. Então, f de x vai ser nada mais é do que o x ao quadrado. F de 1, né? Então, eu tenho aqui f de 1 vai ser o quê? 1 ao quadrado, que é 1. 1 menos 1. Ok? Substituo tudo. Ah, eu substituí tudo, mas não era, não. Não era para substituir o x. Espera aí. X menos 1, desculpa. O limite, então, vai ser o seguinte. Eu posso olhar esse produto aqui, eu posso olhar essa álgebra aqui de várias formas. Uma das formas de eu olhar isso aqui é o quê? Observar isso aqui como um produto notável, tá? X ao quadrado menos 1. Então, se eu escrever x ao quadrado menos 1, o que ele é em termos de produto notável? Alguém lembra? Lembra do ensino médio, né? Daquele momento lá atrás, né? Então, lá do produto notável, se a gente lembrar desse conceito, eu posso ficar com esse x ao quadrado menos 1, ele pode ser traduzido em x menos 1 e x mais 1, tá? Então, eu posso reescrever esse produto notável. Você ia ter lá produtos notáveis em relação à soma, em relação à diferença. Tinha várias formas de você escrever. Ok? Tinha várias maneiras, né, de você escrever um produto notável, né? Uma delas, né, seria essa. Então, eu vou escrever aqui, ó. X menos mais 1 vezes x menos 1. Agnes, mas como que eu sei que isso aqui é isso aí mesmo que você está falando, né? Se esse produto notável é isso aqui. Você pode refazer a conta, né? Você pode vir aqui e fazer a continha rapidinho, ó. X ao quadrado, x menos 1, mais x menos 1, tá? Aqui se anula, x ao quadrado menos 1. Então, eu só tô reescrevendo essa equação aqui, tá? Eu vou apagar aqui embaixo só pra... Então, eu sei que esse aqui pode cortar com esse daqui. O limite ainda continua com a mesma tendência, né? O limite de x tendendo a 1. Limite, então... com x tendendo a 1. Se eu substituir, então, 1 mais 1,
eu vou ter, então, 2, tá? Então, o limite é 2. Tá bem aqui. Interessante a gente fazer a conta separado, né? Porque enquanto o livro traz aqui rapidamente uma linha, a gente faz aqui um pouquinho mais comprido, ok? Então, a derivada primeira desta função em relação ao valor de 1, ela pode ser encontrada dessa forma, tá? Por que que eu preciso entender? Qual que é o motivo, né? Quer dizer, olha lá, vamos olhar para Leibniz e tal. Por que que é interessante, né, você saber qual é a derivada primeira, qual é a derivada aqui dessa função? Porque é interessante você entender qual é a inclinação da reta que está passando aqui. Então, ele está falando assim, olha, quando x... Cadê? Quando x é igual a 1, digamos que é bem aqui, ó. Esse verde não dá certo aqui nessa folha. Quando x é igual a 1, mais ou menos, né? Hipoteticamente falando. Qual que é a inclinação que tá passando aqui? Tangente ao ponto, né? Tangente a esse ponto, né? Eu posso passar... Eu posso entender, né, essa forma aqui de olhar dessa forma, né? Qual que é a inclinação que está passando ali por aquele trecho, ok? Bom, então eu tenho aqui, eu posso também aplicar por exemplo, para outro valor, tá? Eu posso aplicar aqui para outro valor, para x, para outro valor, por exemplo, para x igual a menos 3. Mas eu também posso aplicar para um valor hipotético, eu vou até sublinhar isso aqui, para a gente entender bem. Como assim um valor hipotético? É um valor de x. Se eu chamar de x, como que fica? Vou dar zoom aqui para a gente entender. Se eu chamasse de x, ou um valor hipotético de x, né, que eu tivesse uma tendência aqui, a h sendo o meu limite de tendência, tá? Então, se eu quero saber aqui, olha, f de x, qual é a primeira derivada de f de x dessa função? Como que eu teria que escrever, né? Então, eu iria escrever aqui o limite de x mais um incremento, né? H, hipotético, então eu tô falando aqui de algo hipotético, tô chutando aqui um valor H. Em que eu tenho x menos 1. Então, se eu chamar H de x menos 1, então, eu tenho igual a... Opa, não. Vou só fazer assim desse jeito. Eu ia fazer de outro jeito, mas não ia dar certo. Então, eu faço aqui H como sendo o próprio x menos 1, tá? Aqui traduzido. Vou só puxar para cá. O x vai ser um incremento de h, tá? Então, aliás, o meu ponto, né, que eu quero saber vai ser esse incremento, ok? Aí, eu tenho aqui a própria função, né? A própria função, então, eu tenho que substituir a função. Então, se a função é x quadrado, então, eu tenho que substituir x mais h. H seria um delta, tá? Um incremento, um acréscimo. Então, eu tenho que substituir, então, x mais h ao quadrado menos x ao quadrado, que é a função de f de x. E aqui embaixo eu tenho outro h. Eu tenho o h, que é o meu incremento, tá?
A ideia, então, é fazer H igual a X menos P, tá? Então, esse H é X menos P. E o P, lembra que a gente estava falando, né? Ele nada mais é do que um ponto, né? Esse ponto que eu elegi aqui, ó. O ponto na reta, tá? Então, esse é o ponto P. Então, eu tenho aqui, para formalizar mais ainda, eu vou ter, isso aqui é um produto notável também, tem que abro esse produto notável, substituo, né, abro a equação completa, somo aqui com o x menos x ao quadrado, tá? E vou ficar, então, com 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Como que eu vou substituir? Então, se eu tô te falando desde o início que esse h aqui vai tender a zero, tá? Esse h aqui, que é um ponto de incremento aqui do meu ponto, né? Esse vai ser x menos p. Isso aqui, se isso aqui tender a zero, se x tender a p, né? Basicamente é isso. Eu tenho aqui, na verdade, então, substituindo, né? Esse h por zero, esse h também por zero, eu vou ter, né? 2x aqui. Como que eu vou... Agnes, mas como assim? O h não vai cortar? Eu posso isolar aqui h, isolar aqui embaixo, e aí eu traduzo isso aqui em x, em 2x. É assim, por exemplo, que se encontra, né, toda a tabela de derivadas e integrais que você tem acesso aí nos bancos e livros, né, de dados. É assim que se encontra, né, essas equações. A ideia central, né, de derivada, mais uma vez, né, falando novamente, né, a ideia central da utilização de derivadas por vocês é sempre ter acesso a essas tabelas e trabalhar junto às tabelas, tá? Não fazer, né, essas formações aqui, encontrar essas derivadas indefinidas, né? Acho que a gente não vai trabalhar tanto focado nisso, a gente vai trabalhar muito mais com a aplicação. Mas é interessante você saber de onde que vem, né? Isso tudo de onde que vem. Então, a derivada vai ser de um ponto, né? A derivada vai ser uma inclinação de reta, né? Ela vai ter essa característica. Ela pode ser encontrada através dessa equação aqui, que é o limite, né? Então, é o limite da função menos a função no ponto, né? Menos o y o y encontrado, né? Desse ponto aqui que eu quero saber, menos, né? Menos esse ponto, ok? Então, é y dividido por x, tá? Então, eu tenho aqui tudo que é y dividido por tudo que é x, um menos o outro, tá? Eu tenho que, na maioria dos casos, trabalhar com essas álgebras, né, com matemática profunda aqui para encontrar um limite. E se eu estou falando de um caso hipotético, se eu estou falando aqui de um ponto x, né, desse gráfico, eu tenho que fazer, então, esse h sendo, né, o x menos o p, em que h vai ser, né, um incremento ali vai ser um delta, né, do x em relação ao ponto P, e aí eu tenho que traduzir, então, esse limite, né, esse limite que eu acabei de escrever, então, vai ser limite de x, vai ser limite de f de x menos f de p, dividido por x menos p, tá? Quando esse x tende a p, ele é equivalente a h tendendo a zero, tá? Toda vez que eu tô falando assim, olha, se x tende a p, isso quer dizer o quê? Que o h se anula. Se x fica igual a p, o que que acontece? O h se anula. Isso quer dizer que se eu pego a função,
sendo, então, né, de x sendo h mais p, né, p mais h, enfim, menos f de p dividido pelo próprio h, ok? Então, essa aqui fica a equação aqui quando eu quero escrever, né, essas equações de funções de derivadas, né, manualmente, tá? Não pelas tabelas, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que tenha dado uma boa noção aqui de derivadas para vocês. A gente vai fazer aqui mais exemplos para que deixe isso mais lúcido possível. Até mais!